Olá, olá, olá! Primeira dica: se você grava vídeos grandes, bate uma palma no começo, porque nesse momento você consegue sincronizar o som daquela palma com a imagem da mão batendo e você não perde, ou na verdade, se o sistema perder, como o meu às vezes perde, você consegue facilmente colocar lá. Mas enfim, vim aqui para falar de outras coisas. É o seguinte, nem todo mundo consegue participar lá dos encontros ao vivo, uma pena, mas ok, tudo bem. É o seguinte, vou fazer um aulão por aqui. Aulão não quer dizer que seja grande, talvez fique, talvez não fique, mas um aulão em qualidade sobre algumas coisas que eu tenho falado por lá e mostrando algumas coisas que até quem tá vendo lá comigo, de repente nunca falei. Pelo seguinte, porque isso aqui é uma coisa que vem mudando e melhorando a cada dia e eu venho aprendendo também a cada dia e com certeza tem coisa nova. Então vamos lá. O que é aqui? O que é essa tela? São anúncios no Facebook. E aí a primeira coisa que eu quero falar, isso aqui que eu vou mostrar vale para todo mundo, tá? Vale para todo mundo. Por que eu estou falando isso? Porque o que eu estou mostrando aqui do lado, nesses produto 1, produto 2, produto 3, daqui a pouco eu falo o que é isso, por que coloco esses nomes e tudo mais, faz parte aqui da aula. Só que são produtos de e-commerce. Produto de um e-commerce e que são campanhas que eu faço e que eu olho diariamente, melhoro diariamente, mas só que serve uma boa parte disso para qualquer coisa, para qualquer serviço. E na verdade o conceito serve completamente para tudo. Então vamos lá. Quero passar por algumas coisas aqui muito importantes, porque naturalmente é fácil fazer e é fácil errar, e é fácil perder dinheiro. Se você olhar aqui, vamos lá. Aqui em cima tem a data e ali embaixo tem o valor gasto. Você percebe que só ontem foram aqui R$ 465. Quer dizer, caramba, estamos falando aqui em 13, quase 14 mil mês. Então, a coisa tem que retornar. Qual é a coisa mais importante aqui? Vamos começar a falar de negócios antes de entrar aqui em tecnologia. Aqui do lado, na coluna, ali 2 colunas para lá, você tem o retorno sobre o investimento. Então, você está vendo aqui que se eu tive R$ 465 gastos, né, alguém pode olhar e assustar, na prática eu tive também R$ 2,69 de retorno. 465 vezes 2,69, eu tive R$ 1.250 em vendas. Naturalmente eu preciso considerar a minha margem de lucro. O meu lucro tem que cobrir os R$ 465, ok? Então o ruim, vamos pegar o dia de hoje, que ainda não terminou e naturalmente de repente eu ainda estou com prejuízo. O ruim é quando você tem um investimento que não te retorna o que você investiu. Por exemplo, aqui 1,24. Provavelmente aqui eu ainda estou no prejuízo. R$ 214 investido, quase 215, e 1,24 de retorno. Retornou mais do que isso, mas não o suficiente para pagar pelos meus produtos, pelos meus custos, tá bom? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quero falar sobre várias coisas aqui. Vou mudar esse prazo primeiro para 7 dias, para que a gente tenha uma ideia. Então, um dos pontos importantes, já deu para ver por aqui, é você analisar sempre esse retorno sobre o investimento. Como é que você consegue fazer isso? Né? Agora, como é que você consegue fazer isso? Porque vai ter negócio em que você não tem como medir o retorno sobre o investimento aqui. Por quê? Porque a pessoa não vai comprar diretamente na internet com você. De repente ela vai procurar a sua empresa e aí ela vai te contratar ou não lá com você. Então você vai precisar ter um controle externo com isso. Como eu também preciso. Pelo seguinte, vou me mudar aqui para cima. Aqui embaixo eu tenho as minhas vendas, tá bom? Que está como compras. O Facebook nem sempre registra tudo. Então, nesse caso aqui, foram 43, olhando o númerozinho lá embaixo, 43 vendas nesses últimos 7 dias, que é o período que eu coloquei aqui, desses produtos que estão aqui, investindo R$ 2.783. Um retorno de 2,23. Nada ótimo, mas está dentro. Eu diria que está no mínimo aceitável. Vamos subir isso aqui para 15 dias, vamos fazer isso aqui, é mais do que só uma aula, é uma análise com aula. Subindo para 14 dias, 2,48 de retorno. Subindo para 30 dias, 2,64. Bom, uma das coisas mais importantes antes de entrar em alguma campanha para mostrar detalhe.
é exatamente começar a analisar. Vamos pegar um período até diferente. Vamos pegar os últimos 3 dias e meio, do dia 20 até hoje, que é o meio do dia 23. Estou gravando isso daqui agora às 15h28. Quando eu olho esses últimos 3 dias, percebe ali no retorno sobre investimento que ali é uma coisa que eu preciso olhar. Aqui, o resultado, que na verdade é refletido aqui baseado nessas compras, é outra coisa, naturalmente é o que mais me interessa. E eu tenho que olhar o que acontece no meio desse caminho. Para que isso tudo aparecesse dessa forma, vai olhando isso, assim, mesmo que você não faça anúncios no Facebook, tá bom? Para que isso aparecesse dessa forma, naturalmente eu tive que configurar. O que é configurar? Primeiro ponto importantíssimo, se você me acompanha, se você já viu as aulas aqui, se você já teve comigo alguma aula ao vivo, você já me ouviu falar do Pixel. Eu defendo que todo mundo tem que ter, 100% das pessoas que vai anunciar ou não, precisa ter o Pixel do Facebook instalado no site. Porque é o Pixel do Facebook que vai medir o comportamento das pessoas, o comportamento que elas têm dentro do seu site. Com o Pixel instalado, eu consigo saber aqui o seguinte, isso tudo que está aqui embaixo, vai. Vamos olhar aqui no total lá embaixo, para a gente ter a soma disso. Vamos lá, eu sei que 2.322 pessoas clicaram no link. Que link? O link do meu anúncio, dos anúncios, das dezenas de anúncios que estão dentro de cada um. Cada um desse daqui pode ter 1, 2 ou 3 ou até 6, de repente, anúncios. Então, até mais do que 6 em alguns deles. Então tem dezenas de anúncios aqui embaixo. 2.322 pessoas clicaram nesses últimos 3 dias e meio que estão aqui. Dessas pessoas que clicaram, 1.785, você percebe que é uma quantidade menor, visualizaram aquela página. Né? Elas viram a página para a qual eu estou mandando. Apareceu o anúnciozinho aqui no Facebook, eu faço lá no meio, na verdade faz no Facebook, no Instagram, nos Stories, em vários lugares, tá bom? Vamos colocar aqui que faz mais sentido. Apareceu o anúnciozinho aqui, então uma quantidade grande de pessoas viu, enorme de pessoas viu, uma partezinha dessa quantidade enorme que viu clicou, uma parte dessas pessoas que clicaram, viram a página, uma parte viram o conteúdo, e aí tem uma análise que o Facebook faz ali de segundos e tal, percebe que esse número é até maior, eu nem sei exatamente o tempo que ele considera para considerar que a pessoa viu o conteúdo, e aí começa a me interessar mais aqui. Olha só que interessante, das 2.300 pessoas que clicaram lá, ou das quase 2.100 que visualizaram o conteúdo, 220 adicionaram o produto ao carrinho. Clicaram lá, quero comprar. Né? Clicaram no botão, foram lá na página do produto e clicaram. Só que das 220 que compraram, que clicaram para adicionar o carrinho, só 28 compraram. Isso é um número comum, tá bom? Esse é um número que acontece, não estou nem dizendo que esse é o percentual, apesar de ter visto, tá vendo que esse está um percentual muito perto da grande média das empresas, e aí varia de nicho para nicho, enfim, tem uma série de coisas para se considerar aí. Mas percebe que uma pequena parte, 28 pessoas, compraram, mesmo quando 220 pessoas adicionaram ao carrinho. E aí, novamente, pensando mais em negócio do que em tecnologia, do que em Facebook, olha o que tem aqui. Uma oportunidade enorme, enorme, de pegar aqui, vou pegar a calculadora para deixar aqui na tela, de pegar as pessoas, as 220 menos as 28, as 192 pessoas aqui, de repente essas 192 pessoas lá, provavelmente, elas são ainda mais importantes, elas são pessoas ainda mais interessadas, né? Considerando que tem alguns curiosos mesmo ali que só vão na loja, clicam e depois vão embora, nem queriam mesmo comprar, mas muita gente ali queria e ficou com alguma dúvida, ou não confiou depois no sistema de pagamento, ou ficou em dúvida se a loja era confiável, ou ficou ali com alguma consideração, alguma objeção em relação ao preço, em relação ao prazo de entrega, enfim, alguma coisa aconteceu ali. Mas são pessoas que efetivamente querem, demonstraram interesse pelo produto. Essas 192, provavelmente, elas são muito mais importantes do que as 2.300 que clicaram e do que as 30 mil, de repente, que não clicaram. De repente até tem um número por aqui, mais do que isso. As 107 mil, olha lá, são 107 mil pessoas que foram alcançadas por esses anúncios nesses últimos
3 dias e meio. Dessas 107 mil, 2.300 clicaram, 220 adicionaram ao carrinho, 28 compraram. Tá bom? Vai pegando as ideias todas que isso aqui te dá e lembrando, isso aqui serve para quem vende produto, para quem vende serviço e de alguma maneira, para quem não tem lá o final, a compra, você pode considerar como sucesso, de repente algum clique para o contato, de repente o seu site deve ser construído, pega algo importante aqui, o seu site deve ser construído, as etapas do seu site, a sequência dos botões e das páginas, para que você tenha como seguir, como criar um passo como esse, e para que, mesmo que a compra não aconteça lá no site, você tenha como medir o sucesso, tenha como medir, de repente, aquele interesse de um grande contato, um formulário preenchido ali daquele contato final em que a pessoa deixou um telefone e tudo mais, enfim, alguma coisa assim, tá bom? Vamos analisar algumas outras coisas por aqui. Como falei, isso aqui é para ser uma análise com aulão, tudo mais. Alguns dos números aqui embaixo. Esse número, na verdade todos os números são importantes, tá bom? Nem todos, vou dizer que nem todos. Mas a maioria é. Esse número aqui, por exemplo, CTR, é um número que você deve sempre olhar quando você fizer um anúncio. O que é aqui? O que ele quer dizer, na verdade? Ele quer dizer, deixa eu ver se ele mostraria aqui, até mostra, para quando você tiver dúvida pode parar o mouse aqui nos números, tá bom? Mas eu vou, deixa eu ver como é que ele explica aqui. Tá bom, exatamente como eu ia falar aqui, esse aqui é super simples, mas é bem importante esse número. O percentual de pessoas que clicaram no seu link. Por que ele é importante? Porque se você perceber que tem um número muito baixo, e número muito baixo eu considero números abaixo de 1%, abaixo de 1,5%, que 1,5% às vezes é aceitável, mas ali está no mínimo. Se tiver um número muito baixo, normal são esses dois e pouquinho, aí você tem que rever como é que está o seu anúncio. Lá o anúncio, a imagenzinha, o texto que você colocou em cima da imagem, a chamada que você colocou embaixo. Se estiver muito baixo, ou aquilo está ruim, ou de repente aquilo lá está muito bom e você está direcionando para um público errado. Tá bom? Por exemplo, se você criar um anúncio de churrascaria falando especificamente da carne, direcionar para um público vegano, provavelmente o percentual de pessoas que vai clicar vai ser muito baixo. Por quê? Porque você errou o público. Tá bom? Então isso aqui é só para você entender quando é que você deve olhar. Porque alguns deles são muito mais altos. Por exemplo, 11, por exemplo aqui, esse aqui até que está muito bom, isso aqui por aqui, o anúncio é outro, já falo dele daqui a pouquinho. Esse 8, esse 11, pelo seguinte, se você olhar lá na minha nomenclatura, RMKT, RMKT também, esses 5, RMKT, são anúncios de remarketing, anúncios para as pessoas que já viram o conteúdo, anúncios para as pessoas que passaram pela página, nesse caso do produto, às vezes eu faço também com os meus ou treinamentos, ou na verdade qualquer coisa, eu diria que eu faço sempre remarketing. Eu não estou fazendo muito para as minhas coisas, na verdade não estou fazendo quase nada, ou absolutamente nada nesses dias para os meus, justamente porque eu estou focando em outras coisas por aqui, e principalmente nesse remarketing, o anúncio que aparece novamente para uma pessoa que já viu um conteúdo. Eu vou entrar um pouquinho mais a fundo naquilo ali daqui a pouquinho, tá bom? A pessoa que já viu aquele conteúdo. Obviamente, a pessoa que já viu, quem é a pessoa que já viu? Um exemplo, aquelas 200 e quantas são? 192 pessoas que adicionaram ao carrinho e não compraram. Mas não são só elas. As pessoas que visualizaram as páginas, essas 2.080 pessoas aqui, também são pessoas muito propensas a clicar novamente, desde que, na verdade, o percentual delas que gostou do produto, que tem pelo menos um interesse por aquilo ali, se eu aparecer novamente com um novo anúncio para ela. Um novo anúncio, de preferência um anúncio diferente, mas muitas vezes o mesmo anúncio, mostrando para ela aquele produto de uma outra forma, mostrando um vídeo daquele produto, mostrando uma variação daquele produto. Por quê? Porque ela é uma pessoa que, se ela já entrou, ela já tinha clicado, tinha visto, tinha clicado, tinha gostado, estava na página por um tempo, provavelmente ela está dentro do público. E esse público certamente vai clicar mais. Tá bom? Então você vai perceber sempre que o remarketing tem um percentual maior aqui no seu CTR. Se não tiver,
tem alguma coisinha errada. Falo mais de remarketing, que eu vou entrar em algum deles ali, ou mais de um daqui a pouquinho. Aproveitando para falar aqui. Ao mesmo tempo, CPM, o custo, e é dessa forma que o Facebook cobra de você, de mim, de todo mundo. Quanto custa para chegar a cada 1.000 pessoas? Isso é o CPM. O custo para chegar em 1.000 pessoas. Custa R$ 3,36 neste meu anúncio, enquanto custa R$ 12, R$ 11, R$ 10. Essa é a média aqui normal dos meus. Lembrando, isso pode mudar de nicho para nicho. Lembrando, Facebook é leilão. Então, de repente, no meu nicho, eu estou concorrendo com uma quantidade de pessoas que você, no seu nicho, está concorrendo com outra quantidade, porque é outro público. De repente, neste momento, agora, junho de 2019, eu não estou concorrendo com, por exemplo, com uma grande quantidade de lojas, como eu estava no começo do mês, com o Dia dos Namorados. Como eu vou concorrer daqui a pouco, o Dia dos Pais, né? Todo mundo vai concorrer. Por quê? Porque as lojas aumentam o investimento nesses períodos, porque elas sabem que aumenta a quantidade de vendas, e você que está aqui nesse meio está concorrendo com essas lojas também, tá bom? Então é importante saber isso. E aí, do mesmo jeito que eu falei do remarketing ali atrás, que né, ele tinha a vantagem, ele atrai mais pessoas, aqui ele tem teoricamente uma desvantagem, mas não é. Vou explicar um pouco isso. Por quê? Custo normal, 10, 12, 11 reais. Aqui nos de remarketing, começa a passar para 27, 17, 61. Caramba, esse negócio está muito ruim se você olhar aqui. Não, mas não é verdade. É porque, naturalmente, o custo, pensar aqui em como explicar, mas é fácil entender. Existe muito mais gente numa população geral aqui de pessoas. Para esses primeiros anúncios aqui, esses que estão custando 3, na verdade esse 3 aqui é outro. Esse de 10, 12, 11, existe uma quantidade muito grande aqui de pessoas, o Facebook está anunciando para todo mundo, então fica um pouco mais barato para anunciar para essas pessoas. Enquanto eu estou anunciando só para aquele, tirei desse montão aqui, eu tirei só aquele pedacinho que já se interessou pelo meu produto, tem menos 1.000 pessoas aqui, né, vamos entre aspas, tem uma menor quantidade de milhares de pessoas aqui dentro, acaba ficando mais caro para chegar para essas pessoas. Ele acaba mostrando mais vezes para essas pessoas, algumas vezes. Inclusive tem aqui frequência. A frequência está ficando aqui, está aparecendo 2,45 vezes em cada um. Vamos ver se ele fala aqui que é por dia. Aqui é pelo tempo que eu estou colocando ali, ok? Nesses últimos 3 dias e pouquinho. Cada pessoa está vendo 2,45 vezes, 2,57 vezes. As pessoas ali sendo impactadas novamente pelo meu anúncio, do que as que estão vendo aqui pela primeira vez. Algumas vezes eu comentei que esse primeiro anúncio é diferente. Por quê? Porque esse aqui é um anúncio de envolvimento. É um anúncio que muitas vezes é mais barato, muitas vezes não, ele sempre é mais barato, tanto que ele está me custando 0,01 centavos, e eu vou te dizer uma coisa, está caro, porque o meu anterior estava custando 0,0004 centavos para chegar para cada pessoa, para ter cada envolvimento. Ele custa mais barato, só que normalmente ele não traz cliques e normalmente ele não traz vendas. Vamos ver se teve vendas aqui. Normalmente ele não traz vendas. Se eu pegar aqui no período todo, talvez até tenha, que eu me lembre, tem uma venda aqui, mas o meu objetivo com ele não é ter venda. De novo, o remarketing. As pessoas que já viram meu conteúdo são mais propensas a clicar e depois a comprar. Esse meu anúncio, ele tem um vídeo de como usar o produto, um vídeo de 25 segundos sobre como usar o produto. Antes era um vídeo de 15 segundos, que estava inclusive melhor. Tá bom? Estou vendo aqui que já vale mudar exatamente pelo preço. Não se pega pelo tempo, ou não se pega por nada do que eu estou falando. Cada situação é uma situação, ok? Só para você não achar que 15 segundos é melhor do que 25. Não. O meu vídeo de 15 estava sendo melhor do que esse de 25, só isso. Aí, as pessoas que viram esse conteúdo, que estão sendo envolvidas e que eu estou pagando pouco para chegar nessas pessoas, essas quantas são aqui? 12.000 pessoas por aqui. Vamos olhar aqui os outros números. Estou com R$10 investidos diariamente para atingir aqui essas 12.000 pessoas. Uma parte delas está vendo aquele vídeo é sobre o produto, poderia ser sobre o serviço. O que vai acontecer com elas? Lá no anúncio de remarketing, lá embaixo, se você olhar aqui,
Prod 1. Eu coloquei um código no produto para não ficar muito grande para eu poder padronizar. Aqui, remarketing do Prod 1. Remarketing do Prod 1. Ali embaixo, remarketing do Prod 1. Estou testando 3 tipos diferentes de remarketing, poderia ter um só. Mas, ou seja, a pessoa que está vendo ali aquele meu vídeo, um determinado percentual dele, eu vou fazê-la ver de novo, ou ver, aí sim, de verdade, um anúncio. Aqui eu não estou vendendo nada, ali eu só estou mostrando para ela. Poderia ser aqui, vamos pensar, no estúdio, vamos pensar que poderia ser mostrando uma forma de fazer um exercício diferente, um jeito diferente de cuidar da saúde, pensando aqui em criação de vídeo, um vídeo exemplo de empresa, eu não estou vendendo nada. Poderia até levar levemente para uma venda, mas não é o caso, não é o objetivo por ali. Agora, a pessoa que está vendo aquele vídeo, viu um tempão, ela pode ser reimpactada por aqui. Deixa eu entrar agora em algum deles. Vamos lá. Antes de entrar, estou olhando os nomes aqui, quero que você perceba que a nomenclatura é muito importante. Não é que ela é essencial, eu diria que é essencial até, mas não é essencial para o resultado. Mas ela é essencial para a sua organização, e a sua organização te faz ganhar tempo. E quando você ganha tempo, você tem mais chance, não é nem só tempo, não, vamos pensar que você tem menos chance de fazer bagunça se você organizar bem aqui. Então, eu não sou obrigado a escrever nada disso, mas eu escrevi. Eu sei que isso aqui é do produto 1, que está escrito exatamente igual os outros, como o Prod 3, o Prod 4, o que vai me permitir o seguinte: se eu quiser nesse momento olhar apenas os anúncios do Prod 4, eu faço isso, porque os nomes são iguais, e ele vai me filtrar só os anúncios ativos do Prod 4. Tá bom? Então percebe como isso te faz ganhar. E aí, aproveitando esse, eu vou mostrar esse exemplo.